ela fala sobre o que uma câmara escura, o que uma pequena fenda faz com uma imagem. Agora eu vou fazer um pequeno desenho aqui para ilustrar o que acontece. As pessoas às vezes elas decoram, né? Imagem real invertida. Mas por que imagem invertida? Por quê? Porque o buraco é pequeno, no bom sentido. O que eu quero dizer? Eu vou fazer aqui, eu vou fazer duas câmaras escuras. Uma com um buracão laceado e outra um buraco pequenininho. Quando você coloca aqui um objeto qualquer, olha só o que acontece. Vou chamar de ponto A e ponto B. Tem raios do ponto B que passam para cá. Tem raios do ponto B que passam para cá também. E esse aqui, não! E esse aqui, não! Eles são absorvidos. Então você tem uma faixa de pontos, imagem, relativos ao ponto B. Em relação ao ponto A, a mesma coisa, ó. Você tem imagem do ponto A aqui, você tem imagem do ponto A aqui, você tem uma faixa de imagens. Como é que a gente chama esse tipo de imagem, meus queridos e queridas? Nós chamamos isso aqui de imagem astigmática, imagem manchosa. Muita gente tem esse tipo de irregularidade óptica, né? Astigmatismo. O que é astigmatismo? Um objeto gerando milhares, infinitos pontos de imagem. Agora, se você for diminuindo o buraco, tá? Vai diminuindo o buraquinho aqui, ó. Tá. Na hora que você vai diminuindo o buraquinho aqui, você vai selecionando, que nem a sua pupila faz. Você vai selecionando os raios luminosos. Então, quando você colocar aqui um objeto AB, olha só, com um buraquinho pequeno, às vezes é infinitesimal, viu? Uma agulha mesmo, bem menor que 1 milímetro. O que vai acontecer? Esse raio entra? Não! Esse aqui entra? Não! Não! Isso aqui nem me interessa, né? Porque ele vai para o outro lado. O único, ou alguns dos únicos raios que entram, vão lá para cima. E os que do ponto A, a mesma coisa. Ó. Não! 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 Os poucos que entram vão lá para baixo. Aí você vai dizer, Thunder, você está me dizendo que a imagem é invertida devido à pequenez do buraco, né? A pequenez do orifício? Exatamente, também, exatamente. É assim que acontece no olho humano, é assim que acontece nas fendas de Young, é assim que acontece nas máquinas fotográficas. Então a imagem é invertida. E isso que a gente está vendo nesse plano, mas no plano horizontal ela também é revertida. Então a cabeça vira o pé vira a cabeça, e se você pensar que aqui tem um plano, a direita vira a esquerda, porque é o mesmo processo, e a esquerda vira a direita. Agora ficou fácil, né? Agora olha só a questão que ele põe lá. Ele coloca uma câmera escura, uma letra L, uma letra assimétrica, muito usada, né, para isso. A letra L, então, ela está colocada em frente à câmera escura. E aí ele faz 3 afirmações, olha só. Primeira afirmação, a imagem vista pelo observador, que está do outro lado da câmera escura, é invertida transversalmente. Verdade? Transversalmente, não longitudinalmente. Acontece inversão nas duas direções. Então essa é verdadeira. Número 2, a imagem vista pelo observador O é invertida longitudinalmente. Acabamos de comentar. Então vou fazer com a mão, né? Então acontece isso e isso. Então acontece inversão e reversão. Alguns chamam de inversão e reversão. Tá bom. E o terceiro, a largura D da câmera vale meio metro. Ah, isso aqui não sei, vamos ter que fazer conta. Olha lá, mas é fácil. Olha só a nossa figura aqui, ó. Você percebe que esse cara aqui é semelhante a esse, OPV. Então esse triângulozinho aqui, ó, também é semelhante a esse. Caso ângulo, ângulo, ângulo. Aqui, ó. Esse aqui é alterno interno com esse é alterno interno com esse, Z de zorro, né? Às vezes os alunos brincam. E esse aqui é OPV. Então, qual que é a relação que nós podemos fazer aqui? Olha só, IO, equação, né, do burro, IO, então I está para O, assim como a largura da câmara, que eu vou chamar de pelinha, depois a gente vai usar essa simbologia até os espelhos gaussianos, dividido pela altura do triângulo que tem a ver com O, que eu vou chamar de P, que é a posição do objeto. Agora, olha só, vamos ver o que ele falou. Ele falou que a imagem, ela é 5 vezes menor. Então, no lugar da imagem, eu coloco O sobre 5. Ou no lugar do objeto, eu coloco 5i. Tanto faz, né? Porque ele fala que a imagem é 5 vezes menor. Eu vou trocar o O. Então, eu vou deixar a imagem, e como a imagem é 5 vezes menor que o objeto também é 5 vezes maior que a imagem. Aí ele está dizendo que o objeto se encontra a 2 metros do orifício. Então, aqui a gente entra com 2. E aí a gente vai descobrir que a largura da câmera é 2/5. É 0,4 metros, é igual a 40 centímetros.
Agora a gente consegue julgar. Deixa eu ver o que ele falou. Não, ele falou 50 centímetros, meio metro. Então, realmente, corretas apenas as afirmações 1 e 2.